que a gente encontra tanto na palavra do Senhor quanto na história da igreja tem relação direta com família e fé. Tem relação direta com famílias restauradas. Isso é princípio claro da palavra de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 6 é claro. Ele diz: olha, eis que ele converterá o coração dos filhos aos seus pais e o coração dos seus pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra ou a família ou o lar com maldição. É importante que a gente atente para isso, porque a gente não pode separar os assuntos de fé e família. Porque quem não vive dentro do padrão digno para a família, vai estar ferindo assim a fé. Sua própria relação com Deus vai estar desestabilizada. Nós precisamos aprender a unir as duas coisas e vivenciá-las. Então nós temos que valorizar o plano de Deus para a humanidade. Amém, Jesus. E o plano de Deus para a humanidade, ele principia na nossa existência como pessoas convertidas, salvas por Cristo Jesus, e na família, porque em ti há uma ligação entre a nossa salvação individual e há uma ligação entre a salvação da família, porque em ti serão benditas todas as famílias. Aleluia! Amém? Então, aprendamos isso. Deus é um Deus que Ele não abençoa a família somente porque a família é importante para mim e para você. Não. É porque a família é importante para Ele. Amém. Na preservação da sociedade. Tá certo? Ele te ama. Ele quer a sua família bem. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque a família é propósito dele. E você fazendo a sua parte, você vai estar adorando a Deus como deve ser adorado o Senhor. Existem algumas perguntas claras que eu vou deixar para vocês nessa noite. São perguntas simples. A primeira é: o que torna a família tão importante para você? Ou por que a família é tão importante para Deus? Por que a família é tão importante assim para Deus? Por que o Senhor protegeu tanto a família e protege tanto a família com mandamentos? A palavra de Deus está repleta de instruções, de mandamentos que geram bênçãos para as famílias, de forma que aquele que guarda esses mandamentos, a família se torna uma bênção. Aqueles que desobedecem os mandamentos, a família gera todo esse caos que a gente está enxergando na sociedade. Então a pergunta é: por que nós queremos continuar desconhecendo os mandamentos do Senhor? Irmãos, o Deus que nos ama, Ele deixou essa palavra exatamente para que a gente entenda. Essa revelação tem mandamentos que vão ser aplicáveis a essa ligação de relação entre família e fé. E eu e você precisamos vivenciá-las. Eu e você precisamos conhecê-las, porque é conhecendo que a nossa família vai bem. Amém? Então, Deus, Ele se revela, como eu disse no início, por figuras familiares, e nós vamos ver algumas formas de Deus se relacionar para que a gente, conosco, para que a gente entenda o valor da família e como Ele se comunica nesse aspecto da família. Para nós é difícil a gente conhecer Deus. Para nós é difícil a gente entender Deus. Porque a palavra de Deus diz claramente que o pensamento de Deus não é o meu pensamento. O caminho de Deus não é o meu caminho. Então, para que eu entenda Deus, na minha limitação, Ele precisa criar uma linguagem de comunicação. Como eu disse, eu criei uma linguagem de comunicação para os meus netos, eles se aquietaram e mudaram a forma de pensar. Deus cria figuras de linguagem para que a gente o compreenda, para que dessa forma, pela palavra, a gente venha ter um entendimento espiritual mais pleno do que é a sua real vontade. Como eu disse, livro de Isaías, capítulo 55:8, a palavra diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por quê? Porque a gente não consegue discernir espiritualmente se não estivermos unidos em fé e família.
e compreender o real sentido que Deus quer para a nossa existência. Então, amados, Deus precisa se comunicar comigo e com você. Ele se comunica pela palavra. Ele se comunica pela palavra a partir de figuras de linguagem para que a gente consiga entender. E ele faz uso de figuras familiares todo o tempo. Porque, irmãos, olha, Deus é tão sublime. E Deus está tão distante, embora Ele seja o Deus de perto e o Deus de longe. Mas quando nós analisamos assim, poxa, o trono de Deus, a gente não tem como mensurar a distância entre aqui e onde Deus está no céu dos céus. Embora Ele esteja aqui presente nessa noite, embora Ele faça parte da minha vida, porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Então precisamos entender tudo isso. E olha o que Deus usa para expressar o seu amor. No livro de Isaías 49, versículo 15, ele diz uma coisa interessante. Pode uma mulher se esquecer de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia! Irmãos, o amor de Deus não falha, o amor de Deus não falha, o amor de Deus não falha. Aleluia! O amor de mãe pode falhar. Outro exemplo do sentido figurado de Deus se comunicar conosco é quando Ele nos ensina, lá no Novo Testamento, a respeito do cuidado de Deus, usando a figura do pai humano. Mostrando lá em Mateus capítulo 7, de 9 a 11, eu não vou ler o texto, mas vou só dizer. O texto fala a respeito de um pai que tem um filho pedindo pão. E Jesus diz, se vós sendo mal, teu filho pediu um pão, você vai dar ele uma cobra, uma serpente, uma víbora ou uma pedra? Então, o nosso Deus, que cuida de nós, que diz, eu jamais me esquecerei de ti, Ele sempre vai estar preocupado, não somente em se apresentar a nós de forma figurada, mas a nos presentear com a sua bênção sobre nós. A relação, irmãos, entre família e fé, e nós precisamos vivenciar isso durante toda a nossa jornada existencial. A importância da família, ela não é determinada apenas pelo que ela é em si, mas pela família ser uma instituição divina, ser um projeto de Deus. A família deve ser uma fonte que proporcione alegria, que proporcione gozo, que seja um lugar que possa promover amor, aceitação, comunhão, carinho, cuidado, proteção a todos os seus membros. E além de tudo isso, a família é um instrumento para trazer ao homem a revelação mais profunda de Deus, o seu amor pela humanidade. Porque Deus amou a família de tal maneira que deu o seu único filho. Amém. Porque se eu penso em Gênesis 12:3, eu posso pensar em João 3,16 dessa forma. Porque Abraão ouviu de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é da genealogia de Abraão. E Jesus é aquele que veio dar à família o verdadeiro sentido de vida e de razão. Então, irmãos, eu vou terminar dizendo uma coisa para você. A sua visão familiar, ou seja, a maneira como você vê, a maneira como você avalia, a maneira como você valoriza a sua família, vai afetar a maneira como você compreende Deus. E Deus pode falar com você através de figuras. Deus pode falar a você através de sonhos. Deus pode falar a você através de visões. Deus pode falar a você a partir de um pregador. Mas se você não tiver o valor real da família,
você não vai entender o que Deus está falando para você. Verdade. Então o Espírito Santo de Deus quer arrancar do seu coração, do meu coração, da nossa existência, as raízes profundas da nossa alma. E para isso, trazer cura, de forma que a gente possa, a partir dessa noite, ter uma visão melhor, uma visão mais ampliada do Pai terreno e do Pai celestial. Você como pai e como mãe, você só vai ter uma visão plena do real sentido do valor da família, da figura da família, quando você entender o real sentido da figura de Deus na sua vida. Só dessa forma. Então, seja você pai, mãe, filho, a visão que você tem da sua família, a experiência que você tem dentro dela, vai funcionar sempre como uma lente para a visão de Deus. E por isso, eu e você precisamos de quê? Nós precisamos do modelo divino para a família. Deus é o pai por excelência. Deus é a mãe por excelência. Ainda que uma mãe te abandone, eu jamais vou te desamparar. Glória a Deus. Entenda isso. De forma figurativa, Deus é mãe. Então precisamos vivenciar essa compreensão. Porque se eu não tiver essa compreensão, eu vou ter uma visão distorcida da família. E com essa visão distorcida da família, eu também vou ter uma visão incompleta de Deus em meu interior e no interior do meu lar. Atentemos para isso. E decida nesta noite, irmãos, caminhar na dimensão de Deus para a sua família. Glória a Deus. Tema: famílias buscando a santificação. Pergunta que eu fiz: você se santificou anteontem para a mensagem de ontem? Você se santificou ontem para a mensagem de hoje? Você se santificou hoje para a mensagem de amanhã? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Qual é a relação entre família e fé? Ela está atrelada em tudo isso que falamos e se resume numa fala do mesmo Josué no capítulo 24, versículo 15. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então é importante que a gente atente para um detalhe claro dentro de tudo que a gente falou e que eu principiei. Talvez você esteja com algumas máscaras exteriores, fantasiando uma vida que não é a vida que Deus programou para você e para a sua família. Que nessa noite você decida servir ao Senhor na beleza da sua Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. E eu quero convocar você nesta noite. Você que sabe que a sua vida tem um véu que está atrapalhando essa compreensão entre família e fé, esse relacionamento. Você que sabe que o seu corpo está sofrendo pressões espirituais para que você não se santifique. Você que sabe que precisa retirar o véu, precisa da santificação para que as maravilhas venham acontecer no seu lar. Eu quero convidar você nesta noite a desafiar o Deus desse século e vir para a luz do Deus que vai brilhar na sua vida e quer brilhar mais e mais no seu lar, de forma que o nome dele seja glorificado.